esse nome durante a pandemia, porque quando ninguém estava na igreja, meus irmãos, pais, nem vocês, que foi o período que eu mais fui na igreja. Entrega ali para aquela irmã ali. Foi o período que eu mais fui à igreja, porque os cultos eram online, né? E aí a gente tinha oportunidade naquele tempo de fazer culto online. Todo mundo estava em casa. E aí quase ninguém podia ir para a igreja. Na nossa igreja, os cultos eram online, só que ao vivo. A equipe de louvor estava presente, o pastor, e era mês de missões. E aí nossa equipe de missões, né, muitos deles não podiam estar ali por conta de comorbidade, essa coisa toda. Aí sobrou para mim. E aí foi uma sobra muito boa. Eu tive a oportunidade de passar a pandemia toda na igreja. Eu nunca fui, confesso aos irmãos, tanto à igreja quanto na pandemia. Em todos os cultos de quarta-feira, eu fui, porque quarta-feira, né, eu não trabalhava, então podia. Então todas as quartas-feiras eu podia estar na igreja, todos os domingos eu estava na igreja, manhã e noite. E aí eu falei assim, gente, ininterruptamente. Não teve um domingo que eu não fui à igreja. E todos os domingos, durante o período da pandemia, nós tivemos momentos missionários. O promotor de missões, ele tem que ser o cara esperto e aproveitar as boas oportunidades. Irmãos, quanta oportunidade eu tive naquele púlpito. Porque eu só tinha um púlpito e a câmera, né? Igual ali, você que está em casa. E aí eu falava com a câmera e os irmãos da equipe de louvor eram poucos, a igreja toda apagada. Eu sou membro da primeira igreja batista em Campo Grande. Então lá não tinha ninguém, só tinha quem estava participando do culto. E aí, o que eu vou fazer para mobilizar? E aí vou dizer uma coisa para vocês que eu tive muito, que nós do Ministério de Missões tivemos muito sucesso. Nosso Ministério de Missões tem a alegria de dizer que em plena pandemia nós batemos o recorde de ofertas missionárias. Foi o ano que nós mais arrecadamos ofertas. E aí nós temos um trabalho de R$1 missionário. E eu fazia uns desafios, né? A irmã Georgina está aqui, sabia. Eu estava estava na televisão, me achava artista. E aí eu falava assim, irmãos, agora vai aí e vê quem é que tem o sapato maior da sua casa. E o povo via o sapato dentro de casa, né? Que eu não estava vendo, eu não sabia. Agora vocês vão multiplicar por 10 centavos, R$1, e vai dar de R$1 missionário. E era um tal de Chega Pix na igreja, que era uma bênção, né? E aí os irmãos falaram assim, olha, o projeto é R$1 missionário, né? E aí falou assim, olha, nesse período a gente dava R$10, porque esse negócio de multiplicar pé, multiplicar mão, ver o tamanho do peso, né? E eu inventava, né? E isso tudo, quero dizer para os irmãos que eu não queria da minha mente. Eu frequentei os acampamentos de promotores de missões e as minhas amigas de quarto contavam o que elas faziam para poder levantar sua oferta missionária. Então, no período de pandemia, eu usei todas. Então, volto ao acampamento para dizer que eu preciso de novas ideias, tá? Então vocês continuem aí, vai que, né, a gente precisa usar. Então eu sou promotora de missões, já falei com isso, né? Esse é o meu prazer, ser promotora de missões, ser missionária promotora. Entendo que o promotor, ele tem um chamado, ele é alguém que o Senhor colocou ali com um tempo específico para trabalhar na sua igreja local. O promotor de missões leva as informações, né? Aliás, traz as informações do campo para o promotor, para a igreja local, e ele estreita essa distância. Então, nós temos muita responsabilidade. E esse estreitamento, ele passa por todas as áreas. O Ministério de Missões, o promotor de missões, ele é aquele único que não tem equipe com grupo. Você já reparou? Porque todo mundo é presidente, vice-presidente ou diretor, diretora, e tem um monte de gente para liderar. O nosso tem o diretor, o vice-diretor, e quem que a gente lidera? A igreja toda. É todo mundo. A gente não tem o grupo de jovens. A gente não tem o grupo de adolescentes, né? No Ministério de Jovens, tem aquele jovem e o grupo. O nosso não. Nós somos o grupo de missões. E quem trabalha? Nós mesmos. E aí, nossa incumbência é trabalhar com a igreja toda. E trabalhar com a igreja toda é algo muito importante. Por isso, a gente fala toda. Por isso essa oficina. Quando eu falo toda, é desde o recém-nascido até o mais velho, mais idoso. Nós não podemos, como eu disse no início, rejeitar as oportunidades. Mas a maior oportunidade, eu começo a dizer para vocês, está exatamente nas novas gerações. Eles são os mais importantes para a gente.
Os idosos, eles são os mais generosos, mas o nosso público-alvo, porque o idoso já sabe, já trabalhou, ele já sabe que tem que ofertar, você não precisa conscientizar ninguém, nenhum idoso. Nós vimos aquela irmã que chegou aqui, aquela irmã que traz vergonha à nossa alma, né? E aí ela vem aqui, ela oferta, ela fez bolo, ela deu oferta missionária, irmã Noêmia. Hoje ela chegou aqui no acampamento, né? E veio ela e mais 2 pessoas juntos, não sei se eram parentes dela. E aí estavam os 2 andando juntos, e aí eu cumprimentei o irmão que chegou na frente, depois vendo, irmã Noêmia. E aí abracei, aí ele ali, tá levantando o braço, é filho? Mãe de criação, olha só. Aí o filho de criação chegou na frente. Eu cumprimentei ele, porque eu sou simpática. Mas quando a irmã Noêmia apareceu, tive que dar um abraço. E ela falou, você me conhece? A irmã é mais famosa do que a Xuxa. Falei para ela. E Xuxa. Aí ela ficou rindo e falou assim, irmã, a irmã me constrange. E a irmã me impulsiona a trabalhar. Ela já é mobilizada. Já está pronta, prontinha. Então, ela é mobilizadora, na verdade. Você não precisa fazer nada. E se a gente ficar continuando... O nosso problema é não chover, mas não molhado. Tem coisa que já está pronta, meus irmãos. Né? A gente, olha só, a Bíblia é perfeita. Ela diz que nós devemos, que os campos estão brancos para a ceifa. Você tem que ir lá e buscar, né, colher o que está pronto. Agora, se já colheu, você vai fazer o quê? Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado como promotor de missões e até como líder de criança e pais, porque eu quero falar também para vocês pais sobre isso. Vamos trabalhar com quem a gente precisa mobilizar. Quem já está mobilizado, você agarra no braço e fala, vamos continuar andando juntos. E as novas gerações são gerações que nós precisamos nos preocupar. Nessa tarde você precisa pensar nessa nova geração comigo. E aí eu vou pedir o Rodrigo para soltar o vídeo. Não tem som. Enquanto ele resolve o probleminha ali do som, né? Melhorou. Mas volta do início, por favor. Jogando e conversando. Vocês encontram machucando, mentindo, brigando e chorando. Você não os encontra em casas, escolas, no shopping. Nós somos suas crianças. O chamado do mundo continua influenciando em nós. A influência de nossas famílias e da igreja. Isso fica cada vez mais difícil para nós de ouvir a mensagem do amor de Deus. Esse é o tempo certo para uma grande ênfase. Não precisamos de outro programa. Não precisamos de mais eventos. Nós precisamos de uma igreja que vai ministrar para nós, nos incluindo na família de Deus, através de uma grande variedade de meios e métodos. Nós queremos e precisamos de oportunidades para ministrar aos outros, de uma forma que combine com nossas idades, habilidades e dons espirituais. Podemos servir de várias maneiras. Nós podemos orar pelos outros e ajudar os outros a sentir que eles fazem parte. Podemos aprender a fazer a nossa parte. Podemos até ajudar a tomar decisões. Nós somos discípulos em treinamento, não discípulos em espera. Por favor, não nos subestime. Nós somos a igreja de hoje e a igreja do futuro. Mas você está correndo o risco de nos perder. Você já está nos perdendo. Você já está nos perdendo. Você já está nos perdendo. Você está nos perdendo. Você vai fazer o que for preciso para chegar até nós? Você irá onde nós estamos? Você vai nos ensinar como viver? Nós ainda estamos ao seu alcance. Você pode ajudar a mudar as nossas vidas. Por favor, reserve o tempo para compartilhar Cristo conosco. Porque em 10 anos eu vou ter 22 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 20 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 19 anos. Eu vou ter 17 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 14 anos. Mas a questão é... Em 10 anos, você vai ter feito a diferença? Você vai ter feito a diferença? Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo privilégio, ó Pai, de poder
falar com o Senhor e pedir perdão por todas as crianças que já passaram por nós e que nós não olhamos, ó Pai, como um discípulo em desenvolvimento, como um discípulo potencial, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, por todas que se perderam no mundo, por todas, ó Pai, que a gente não pegou o Evangelho, por todas, ó Pai, que às vezes entram na nossa igreja e a gente ignora e dá boa noite para o pai dela. Deus, perdoa-nos, Senhor, porque às vezes nós, como cristãos e como igreja, achamos que as crianças, os jovens, os adolescentes, são, Senhor, peso para a igreja porque não dizimam. Mas em nome de Jesus eu quero te pedir, Senhor, renova, Senhor, nessa tarde, o nosso compromisso com o Senhor. Toca no nosso coração, Senhor. Aqueles, Senhor, que já sentem esse ardor por cuidar, Senhor, da nova geração, eu te peço que o Senhor, nessa tarde, o Senhor cuide dessas pessoas, dê novas estratégias, mas também o Senhor cuide dele. Mas aqueles que ainda não tiveram essa consciência, que em nome de Jesus, ao terminar essa tarde, eles possam ter um novo olhar para a nova geração. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Assistir esse vídeo, eu já assisti ele, olha, irmãos, milhares de vezes. Nós já fizemos diversos treinamentos e já assistimos esse vídeo. Fora as vezes que eu assisti um treinamento e alguém colocou ele. Mas todas as vezes me arrepia quando mostra a parte do vídeo que nós estamos perdendo as nossas crianças, a nova geração. A nova geração, ela precisa ser muito bem cuidada. E nós precisamos entender que nós, promotores de missões, temos responsabilidade com a nova geração. Eu quero dizer que não é responsabilidade de quem trabalha no Ministério Infantil. Na verdade, se preocupar com a nova geração deve ser uma preocupação da igreja toda. Todos nós precisamos nos preocupar. A criança, ela é sim a igreja de amanhã, mas ela é a igreja de hoje. Porque amanhã ela vai estar adulta. Alguns deles falam, amanhã eu vou ter 22 anos. Já é um jovem. Já precisa estar trabalhando na casa do Senhor. Outras falaram que vão ter 14 anos, vão ser um adolescente. E aí eu quero que você pense nas crianças da sua igreja agora. Quantos anos daqui a 10 anos elas vão ter? Quem serão elas? Aonde elas estarão? Nós temos essa responsabilidade de deixar um grande legado para nossas crianças. E esse legado está também no sentimento e na vida missional. Isso é muito importante. Alguém um dia mobilizou o nosso coração para missões. Nós somos mobilizados. A gente fala assim. Alguém falou para você, você se apaixonou com esse negócio de missões e virou um doido, maluco que só fala disso na igreja. Irmãos, eu tenho um defeito. Eu vou pro campo, toda vez que eu vou para uma viagem missionária, agora eu volto assim, falando comigo mesmo, né? Olha, não fala muito não. Tenta sintetizar quando você falar com as pessoas. Sabe por quê? Porque é tão bom, que quando você volta, você quer resolver o problema com o irmão só de uma vez só. Você quer dar o testemunho do primeiro dia ao último. E é louco, porque você não dá conta, né? Então, aí vem outro. Eu paro no corredor, aí eu falo assim, não, eu não vou falar. Aí vem o irmão, e aí, irmã, como é que foi a viagem? Ele faz isso aí, aquele gatilho. Aí eu, irmão, foi uma benção, você tinha que estar lá. Olha, dessa vez eu trabalhei com crianças e é verdade. Eu tive o privilégio, eu vim agora da Jesus Transforma Cariri. Cariri 2, é o segundo Jesus Transforma que eles estão fazendo lá no Nordeste, lá no sertão de Cariri. E aí eu fui, e há pouco tempo agora, em julho, eu estava lá. Mas eu já saí de casa com o meu coração pensando que eu tinha intencionalidade na pregação somente e tão somente de crianças. Eu queria trabalhar somente com as crianças, porque eu entendo que se ela recebesse do Senhor um versículo, olha o que eu tinha no meu coração, isso poderia mudar a vida daquela criança.
Se ela guardasse, porque é a palavra de Deus que escondia a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se ela guarda aquele versículo no coração, um dia, eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus vai lembrar ela do momento de perigo, do momento que ela tiver com dificuldade. E nós falamos tão somente que Jesus Cristo salva. A gente ainda estava no Jesus Cristo salva. E aí ensinamos João 14:6. Todos os lugares ensinávamos João 14:6. E para nossa alegria era bom ver a criança no dia seguinte falando. Eu tenho uma experiência com um menininho muito interessante. Ele era daquele hiperativo. Eu tô dando a lição no meio de uma praça, nada favorável, irmãos, nada favorável. Não tinha banco para sentar, só para as crianças, e o banco da praça estava assim. Mas era o que tínhamos para pregar o evangelho. Chegamos na praça, uma praça daquelas bem cidade de interior, né? Tava lá a imagem, na frente da igreja local, né? Da religião local. Eu sentei com as crianças e eu e a minha dupla, nós começamos a ministrar com as crianças. A gente dividiu, eu ensinava os versículos, a gente louvou, aquele método que todo mundo já sabe que a gente faz com crianças. E aí, começamos a falar, e esse menininho era muito agitado. E aí, no primeiro dia ele foi agitado. No segundo dia ele foi, mas no segundo dia ele estava mais agitado ainda. Ele resolveu nem dar confiança para nossa cara mesmo, o negócio dele era bagunçar a nossa história, o local já não era bom, o sol era 35 e um para cada um, 35 graus, e vocês tinham que pegar o de vocês, porque eu fiquei com o de vocês lá. E aí, uma quentura, a gente ainda levou uma cadeirinha de criança para lá, tivemos essa brilhante ideia, porque na hora de contar a história, é bom olhar nos olhos das crianças. E como só tinha um banco para eles, a gente estava ficando muito assim. Aí a gente sentou para poder ensinar para eles. E aí, ele não, nada. Nem falando que ia dar prêmio, não teve graça. Ele olhava para trás, ele chamava quem passava, mas ele não saía dali. E aí eu perguntei assim, e qual foi o livro? Porque a gente ensinou para eles o que era a Bíblia, o endereço e o número da casa, que são os endereços bíblicos. E aí todo mundo lá conversando, daqui a pouco, né, um momento de descontração. Aí ele, nada que prestou atenção. Naquele dia, nada, não teve aprendizado. Mas eu perguntei qual era o versículo de ontem. Ele, Jesus é o caminho, a verdade. Ele tinha gesto. Ele parou tudo e contou. Jesus é o caminho, que aí tinha um desenho, a verdade e a vida. Aí eu falei assim, Jesus, às vezes a gente subestima aqueles que a gente está ensinando. Ele disse o versículo todo, meus irmãos, e disse bonitinho, com todo o endereço que os irmãos possam entender. Meus amigos promotores de missões, uma cabeça que decora um versículo em meio a uma bagunça, imagina como essa criança pode fazer diferença. Se a gente não entender que a gente precisa deixar agora um legado para as novas gerações, eu quero dizer uma coisa triste. Nosso trabalho missionário tende a acabar. Porque as novas gerações, elas já não são ensinadas como a gente era ensinado. Nós éramos ensinados pelos nossos pais de maneira diferente que eles aprendem hoje como são ensinados. Vocês se lembram que a geração, né, mais velha, quando ia para a igreja, era todo mundo para a igreja. E não tinha esse negócio de domingo está chovendo, domingo está sol, domingo está... Assim, todos iam para a igreja. E na minha geração, então, eu não podia nem dizer assim, posso ficar em casa? Isso não era a palavra que tinha na minha família. Não existia essa palavra. Não existia porque, né, eu ia para a igreja chorando. Só isso. Não tinha isso. Porque eram outras formas de entender a vida. Hoje se entende de outra forma. Nós não vamos discutir hoje se é bom, se é ruim. Esse não é o nosso papel aqui. O nosso papel é resolver esse problema. É tentar ajudar a como que eu vou fazer diante desse quadro para que essas crianças, no futuro, elas desejem ser promotor de missões como eu. Elas desejem ir para o campo missionário como aqueles missionários que vão na nossa igreja. Para você ter uma ideia, no nosso tempo nem classe, né? Nem culto infantil existia. Você ficava dentro da igreja, sentava do lado do seu pai e era tudo muito bonitinho assim, não ficava? E tu que se levantasse. Minha mãe falava assim comigo, eu quero ir no banheiro beber água. Eu queria ir no banheiro beber água, entendeu? Aí ela falava assim, ou você quer ir no banheiro ou você quer ir beber água. E se você não fizer, minha mãe falava assim, xixi. Isso na igreja, ninguém sabia, só eu e ela. Eu vou te
dando um beliscão lá mesmo. E aí eu desistia. Eu entendi que era melhor ficar ali, né? Tempos diferentes, educações diferentes. Às vezes eu falo com ela assim, mas por que tanta agressividade? Ela disse, era o que eu sabia e como eu sabia. Agora as pessoas são diferentes. E é verdade mesmo, diferente. E como atender essa nova geração? Pode passar. Em Salmos 145, versículo 4. Dá para você ler? Vamos ler juntos? Uma geração dos teus feitos, eles anunciarão. Exatamente. Uma geração tem que contar para outra. Existe um fenômeno que dizem, né, isso até biblicamente falando, que a terceira geração, ela tende a se esquecer do que foi aprendido pela primeira geração. Isso é uma verdade. Nós precisamos compartilhar histórias da família, porque senão os filhos da gente não vão saber. Porque hoje, apesar da dificuldade, toda criança, até as mais pobrezinhas, já tiveram contato com o celular. Não é assim que funciona? Ela já viu um vídeo, ela sabe o nome de tudo, que eu nem sei, não faço ideia que desenho era aquele. E às vezes, quando a gente está lidando com uma criança bem pequena, e ela começa a falar nomes em inglês que você não entende, e é o desenho preferido dela. Para mim, não dá certo, porque eu fico tentando compreender aquela linguagem, né? E eu fico olhando e falo assim, eu nem entendo o que ela está falando. Quem é pai e mãe já consegue compreender porque sabe os desenhos do momento. Mas quem não é, aí deu ruim. Porque fica igual a mim, olhando para a cara da criança, tentando entender. Uma vez eu queria fazer um desenho numa menina, uma pintura no rosto, e ela chegou e falou uma palavra, eu falei, meu Jesus, o que você está falando, neném? Falava titia, e eu não entendia, e procurei no celular, e aquilo não traduzia, não dava. Chegou a avó, era para fazer um unicórnio em inglês. Eu falei, mas gente, aí tá difícil, né? Já unicórnio para mim já era ruim. Em inglês ficou mais difícil ainda, porque é outra geração. Então a gente precisa contar para eles. Contar mesmo, como pais, como irmãos da igreja, os irmãos da nossa igreja que não estão mais aqui com a gente. Sabe a irmã Noêmia? Irmã Noêmia, ela está aqui na nossa igreja desde muito tempo. Vamos chamar a irmã Noêmia para falar com as crianças? Irmã Noêmia, como começou missões aqui na igreja? Entende? A gente tem que trazer essas gerações para frente para que as nossas crianças conheçam. É necessário. E aí, se já é difícil na vida secular e no estudo, imagina na palavra do Senhor. Lembre-se que o que nós estamos conversando aqui é muito bacana, muito bonito falar de criança. Mas eu estou dizendo uma coisa muito forte, meus irmãos. Nós estamos numa oficina onde nós estamos fazendo um trabalho, onde vocês estão aí pensando na conscientização de um trabalho com crianças na igreja, e isso vai, com certeza, deixar o inimigo com raiva. Porque ele já é, ele não serve para nada. Mas ele, com certeza, não fica à vontade quando você pensa em alguma coisa que vai tirar o foco dele. Porque o foco dele, todo mundo já sabe, a gente está cansado de ver, que o foco dele são nas novas gerações. Porque elas, quando crescerem, vão deixar de ser pastores, missionários, líderes, evangelistas. É isso que vai acontecer. Se elas forem ceifadas, se a gente não contar para elas os feitos do Senhor, elas vão perder. Nossa geração mais antiga cresceu fazendo culto doméstico com papai e mamãe lendo a Bíblia. Sem visual, sem desenho. Ele lia a Bíblia e ponto final. E você ficava ali ouvindo. Hoje, eles são mais ativos e dificilmente uma família, e eu não estou falando de uma família que não é evangélica. Estou pensando nos nossos irmãos da igreja. Já não tem mais condição, já não conseguem mais reunir a família. Porque a nossa vida é muito corrida. É ou não é? A gente acorda de manhã, a gente sai, vai para não sei para onde. Blá, blá, blá. É uma loucura. A não ser que você ainda tenha aquele tempo, né? Acorde de manhã, faça aquela mesa com café da manhã maravilhoso, frutas, suco, né? Aquela coisa meio xuxa, né? E aí põe na mesa, chama a roda, todos eles. Hoje, isso é muito difícil. Parece que está longe do nosso alcance. Então, novas estratégias precisam existir. Novos caminhos precisam existir. O que a gente não pode sair daqui é olhar esse cenário e falar, pronto, então eu não vou fazer mais nada, porque já que a família não faz culto doméstico, isso não acontece, as famílias não dão educação. Não dão.
Mas o que nós vamos fazer diante disso? Cruzar os braços? Pode passar. Em Deuteronômio 6, é um versículo que eu gosto muito. E ele fala exatamente como deve ser ensinado isso. Em Deuteronômio 6, a partir do versículo 6, ele diz 6. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixe de ensiná-la aos seus filhos. Repitam essas leis em casa. Vamos ler junto esse finalzinho, isso é muito lindo. Lá no versículo 7, vamos juntos? E não deixe. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Tem mais. Amarrem para não as esquecerem e as escrevam nos batentes das portas. Então o legado tem que ser feito desta maneira, toda hora, em casa. Não é até você ficar cansado, é até ele aprender. Eu costumo falar isso lá para os pais dos meus alunos. Não é educar até você ficar estressada, é educar até ele aprender. Educação é todo dia. E a Bíblia já está dizendo para a gente, olha, na roda, na mesa, quando você andar na rua, quando você for na padaria, quando você... E nós, promotores, a mesma coisa. Quando ele entrar na igreja, bom dia, você tem que começar a se apresentar para essa sua nova geração. Ele sabe que você é o promotor da igreja, ele sabe quem você é, que você fala de missões. Às vezes ele até ouve de missões na classinha, ele te vê lá na frente, mas talvez nunca se apresentou. Ir até o departamento infantil e falar, bom dia, crianças, eu sou a tia Georgina, eu trabalho com missões, e eu todos os dias... Vocês sabem o que é missões? Às vezes uma pequena frase, e volta de novo. A tia do departamento infantil vai ficar chateada que você voltou de novo, mas você não liga não, é até que eles aprendam. Faz parte, todo ministério tem coisas árduas, e nós vamos passar, você vai ter que voltar lá. Então, combina com um programa. Então, é assim que a gente vai fazendo. Mas é assim que a gente tem que fazer na nossa casa também. Ler de novo, ensinar versículos. Eu tenho algo dentro de mim muito interessante. Eu sei alguns versículos, salmos decorados, todos esses que eu aprendi quando eu era criança. Porque minha mãe fazia a gente aprender a decorar. Isso é importantíssimo. Hoje, vamos de novo. E fala de novo. O mesmo versículo, tia, eles vão falar. Não tem problema. Hoje eu vim ensinar de novo. João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade. Esse versículo a gente fala quando a gente quer ganhar alguém para Jesus. E o nome disso é fazer missões. Sabia que tem missionários em todos os lugares? Lugares até que não dá para andar a pé. Tem que andar de barco. E a gente vai ensinar. E você, como promotor, vai trabalhar com ele. As novas gerações precisam conhecer, já lemos, os feitos do Senhor. Isso seja na vida da gente, seja na igreja, e seja em qualquer âmbito. Eles só vão aprender se eles conhecerem, se for apresentados a eles. Pode passar. Tem uma estatística que diz que 85% dos cristãos receberam a Cristo entre 4 a 14 anos de idade. Assim sendo, é necessário e urgente que cada igreja entenda que precisa evangelizar também as crianças. Mas eu quero trazer essa estatística, essa estatística fala de um treinamento, mas não pensando somente na evangelização. Se elas conhecem Jesus, né? Dos 4 aos 14 anos, essa é a nossa geração que nós precisamos trabalhar. Ele conheceu Jesus, ele precisa também ser mobilizado. É nessa fase que é a melhor fase para mobilização. Aceitou Jesus? Vamos mobilizar. Vamos tentar pensar num programa para ajudar essas crianças a conhecer mais missões. Eu vou dar algumas dicas depois, mas isso é importante. A gente entender, então, que essa nova geração, nessa fase, está assim, como vou dizer, prontinho para a gente. E você não pode perder essa nova geração. Você não pode deixar ela vazar das suas mãos. Aí começa o seu trabalho. Conscientizando isso, sabendo de informações como essa, você começa a partir daí a criar estratégias para alcançar essas novas gerações. Eles precisam, nossa igreja vai fazer 120 anos. Nós precisamos contar para as nossas crianças os feitos de quem veio antes. A igreja não nasceu com ar-condicionado, nasceu? Não. Quem comprou?
Quem fez 120 anos tem história pra caramba. Nossa igreja não nasceu nem no bairro de Campo Grande, nasceu no de Santa Cruz. Olha que coisa interessante. Então, nós precisamos contar para as gerações essa história. Eles precisam saber que houveram homens pioneiros. Nós temos lá num salão chamado Salão Krieger. E aí esse salão é muito grande, então ele tem, quem já foi lá sabe, ele tem um painel das 32 igrejas que foram já organizadas pela nossa igreja, né? E algumas, de repente, por aqui, são até filhas da nossa igreja. Foram organizadas. Quem trabalhou com aquilo? Sabia que teve gente que trabalhou para isso? E às vezes a gente acha que isso não são informações importantes. Isso são informações importantes. Contar histórias são importantes para que a nova geração ela dê continuidade ao legado. Quantas vezes o povo de Israel, você sabe disso, o povo de Israel recebia as instruções. E aí Deus falava com eles pessoalmente. E aí dava as instruções, vocês devem seguir. Em vários episódios da história do povo de Israel, o Senhor trata com eles. E aí dá a instrução para o povo. Aí nasce uma geração. A instrução começa a ficar o quê? Conturbada, né? Começa o negócio a ficar meio esquisito. Começa a dar ruim na história. Porque o povo já não está ouvindo direito. A terceira geração já nem se lembra mais de Deus. Quem foi Deus? Quem abriu quem é o Mar Vermelho que abriu? Não aconteceu isso. Então, essa terceira geração vai perdendo todas as informações que a primeira recebeu. Hoje você é promotor lá na sua igreja, mas amanhã você não será. Então você tem que aproveitar hoje para deixar esse legado. Aproveitar a oportunidade de agora para poder trabalhar com essa nova geração. Vai ter que estudar um pouquinho? Vai ter que aprender um jeito de falar? Sim. Mas é possível que eles aprendam histórias. É possível que eles aprendam esse legado, esse amor a missões. Isso é possível, porque nós temos ótimos trabalhos na nossa igreja de famílias que trabalham com seus filhos. E eu tenho certeza que quando eu falo isso, na sua mente vem famílias que já fazem um trabalho com os seus filhos. É diferente daqueles que não têm esse trabalho, que às vezes o pai não acha importante missões, mas mesmo assim, a implantação desse amor por missões na vida daquela criança pode ser possível, pode passar. Em Mateus 19, a gente já conhece essa história muito bem, diz que Jesus, ele estava sentado, descansando, né? E veio os discípulos, e aí disse para as crianças não incomodar o mestre, né? E aí Jesus diz assim, deixe vir a mim os pequeninos, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. E esse trabalho, com certeza é uma verdade. Com certeza Jesus, ele mostrou para a gente naquela história que ele precisa dessa geração, que ele conta com essas crianças, ele conta com a nossa ajuda, porque ele diz para os discípulos, não impeça as minhas crianças. E nós aqui somos promotores e precisamos agora pensar nesse tempo dessa nova geração. Eu comecei dizendo que alguns na nossa igreja, a geração mais antiga já é mobilizada. Na minha igreja, eu não preciso nem trabalhar com os idosos. Eles vão sozinhos para a sala de oração. Eles que dão formação, inclusive, para a gente da sala de oração. Eu nem sei o que está acontecendo. Eles falam, tá vendo? Pastor Fernando Brandão comprou galinhas. Eu já sei das galinhas, que eles já sabem. Eles vão lá, entram sozinhos e contam as galinhas poedeiras. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. A irmã me para no corredor da igreja para falar das galinhas poedeiras. Eu, oi? Não estou entendendo, né? E aí, por quê? Porque ela já é mobilizada. Ela vai sozinha buscar informação. Mas como é que as crianças vão saber das galinhas poedeiras? E será que não é interessante falar das galinhas poedeiras para as nossas crianças? Eu acho que elas iam achar engraçado. E vão achar engraçado. O problema é que a nova geração, você tem que ter muito cuidado, né? Porque se eles acharem que as galinhas poedeiras podem morrer para alimentá-los, eles não vão entender, porque essa geração é diferente. Vou contar. Numa viagem missionária, nós ganhamos galinhas. E aí essas galinhas eram galos, né? Sertão, ganhamos um galo de presente. Olha, é para vocês comerem. Uma criança, junto com a gente na viagem missionária, olhou para aquele galo e falou, comer? A gente não pode comer galo. Aí a mãe dela, minha filha, mas
De onde que você acha que você come o franguinho, né? Ela, do mercado, mãe. A gente não, na mãe, o frango veio do mercado. Ela explicando para a mãe dela, com todas as leis. E teve mais. Não houve a mortandade do galo, porque ela salvou o galo, né? Evangelista de galo. Então, ela foi, e a gente teve que ter um cuidado danado para ela não ver mais nada, porque a gente ganhou o galo. Então, também não podia desagradar a pessoa, né, que nos deu. Enfim, foi um dilema. É nova geração. Então, vamos falar para eles. Contar, dar notícias do campo missionário. Isso é possível. É claro que quando a gente fala isso, quem aqui trabalha com criança sabe que a gente tem que fazer uma adaptação ao que você vai contar. Não dá para contar tudo. As crianças da nossa igreja, nós temos um trabalho lá de um culto Kalel, né? E nessa última quarta-feira, nós temos as tias que fazem o trabalho com as crianças. O culto Kalel na primeira, já estou até convidando vocês, primeira quarta-feira do mês. E quem é a tia Cauane, que está ali, aquela adolescente que a Débora, né, falou, enfim. Eu vou aproveitar que ela está ali. Ô Cauane, depois você dá uma chegadinha aqui, por favor. E aí, o que acontece? Ela é a tia deles. E aí ela está lá, mas ela veio para o acampamento porque ela precisava trabalhar no acampamento. Ela veio para ajudar a montar tudo, né, e chegou uns dias antes. E eu que fiquei com as crianças nesse dia. Mas eu trouxe a Cauane aqui do nada. Nada combinado. Nada combinado, mas já estava na minha... É que eu não botei a foto, porque você não sabe. Mas já que você está aqui, eu falo de verdade. Ao vivo. A Cauane é uma adolescente mobilizada. Sabe quem mobilizou a Cauane? A avó dela. A avó dela vinha em todos os acampamentos. Rastava a garota criança, né? E aí ela vinha para o acampamento. A avó dela ia nas viagens missionárias. E aí, num passeio, uma atividade missionária, Cauane ia. Nos encontros de promotores, quem já foi aqui naqueles encontros de um dia? Levanta a mão. Cauane estava. Foi lá, num lugar desse que eu a conheci. A gente chama ela de mascote. Eu conheci. E sabe, vou contar uma coisa para vocês, como fica o legado. Ela está aqui e eu vou dar esse depoimento. Nunca tive a oportunidade de falar isso ao vivo e a cores, mas Deus prepara tudo, né? Meus irmãos, eu tinha feito uma viagem missionária e eu não me considerava ainda uma missionária, porque eu me achava voluntária. E um dia, dentro do ônibus, a gente estava... Congresso de Bangu. Congresso de Missões na igreja de Bangu, da PIB de Bangu. Aí, dentro do ônibus, nós entramos, eu, ela, minha prima e a avó dela. Aí a avó dela falou assim, Cauane, tu vai sentar onde? Ela, vou sentar aqui com a missionária. Gente, eu falei, ela era uma criança. Eu, missionária? Tinha 6 anos, foi 10 anos atrás. 6 anos. Isso é um legado. A avó dela sempre amou missões. Era uma senhora que tem um chamado do Senhor e hoje está exercendo esse chamado como missionária MMV, como voluntária, e trouxe a neta. O maior legado é a 3ª geração. Podia se perder daqui. Daqui a filha conhece, o filho conhece, mas daqui podia se perder. Mas olha o que o Senhor faz. Pega uma jovem, e que hoje eu vou contar para todo mundo mesmo, que todos vão saber, que disse para mim assim, não tia, eu tenho um sonho. Sonho de quê, Cauane? E antes do acampamento começar, para ajudar a arrumar isso tudo, né? Olha só que sonho, já ela veio, tá morta de cansada a bichinha, dormindo e trabalhando, mas o sonho dela, graças a Deus, que esse é o sonho. Você pode dar um glória a Deus? Muito obrigada. Olha, ao vivo e a cores. Eu não tinha experiência melhor para contar para vocês do que essa jovem. Vale a pena investir na nova geração. Vale a pena. Fala assim, ô pai, deixa eu levar o seu filho para o acampamento. Sabe aquela criança assim, aquele legal que você sabe que ele vai falar? Pede o pai dele. Olha, o valor é tanto, a gente faz uma cantininha, paga, eu tomo conta dele. Tem uma tia lá no acampamento que vai trabalhar com ele. Quem sabe ele vai vir. E você mobiliza, daqui a pouco o problema é que você vai ter que trazer a igreja toda, né? Mas isso funciona, porque nós precisamos entender que esse investimento, ele é para a vida inteira. E aí, ó, ela realizou o seu sonho, está realizadíssima, tirando todas as fotos, fazendo seus vídeos, trabalhando com aquilo que ela gosta, mas tem um sentimento, um desejo
missionário nesse coração. Ore pela vida dela, que ela tem um chamado missionário para o campo. Então nós vamos orar. Quem sabe um dia nesse acampamento a gente vai estar enviando ela. Mas é uma promotora e alguém acreditou, a avó. Você entendeu que o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho é responsabilidade sua? É nossa responsabilidade? Nós é que temos que encaminhá-lo? Talvez ele não goste, mas a gente tem que ensinar. Porque senão vai se perder. Porque tem muita coisa, gente, bacana nesse mundo para se gostar. Tem mesmo, gente. O mundo está muito legal. Ele é diversificado. Ele tem um monte de coisa. As coisas andam, pulam, saem do lugar. Missões é feito no dia a dia, olho no olho. Você sabia que Jesus te ama? Então a gente precisa ensinar isso para a nova geração. Porque eles precisam dar continuidade até que o Senhor volte. Pode passar, Rodrigo. E aí, eu trouxe aqui 6 maneiras da gente, divertidas, né? Da gente envolver as crianças em missões. Como eu posso envolver as crianças da minha igreja no trabalho missionário? Como eu posso fazer? É claro que eu não vou inventar roda nenhuma. O meu objetivo aqui, eu costumo dizer, é fazer você pensar, a sua cabeça fica assim cheia de coisa, você nem dormir e falar, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque o que você não pode fazer é voltar no acampamento do ano que vem e dizer que não teve um trabalho infantil. Porque você vai ter que mobilizar as crianças da sua igreja. Porque você é um promotor de missões. E todos da igreja precisam entender que legado. No dia que o Senhor falar assim, olha, acabou o seu tempo nesse ministério. Você tem que olhar para trás e dizer assim, que legado eu deixei? Quem são os meus seguidores? Quem são as crianças que querem parecer comigo? Porque eu sou parecido com Jesus. Quem são as crianças que vão... Eu sou a tia Vívia, eu sou a tia Carla, eu sou a tia Cláudia, eu sou a tia Georgina, eu sou o tio Wellington. Eles têm que brincar de sonhar em ser promotor, em ser missionário. Eu quero ser igual aquele missionário. É isso que nós temos que colocar de desejo no coração ardente das nossas crianças. E aí o primeiro que eu quero trazer para vocês, pode passar aí, Rodrigo, é a oração. Ensinar as crianças a orar. Aí, eu tenho aqui uma caixinha que vai ser distribuída para vocês poderem montar. Eu trouxe até cola, mas não sei se são vários, né? Não sei se a gente vai conseguir. Eu tenho uma ajudantezinha ali. Deixa ela ajudar a entregar. Obrigada, tá, irmã? Eu tenho até ajudante, estou gostando disso agora. E aí, essa caixinha aqui é a caixinha de oração que eu trouxe para vocês como uma ideia para poder mobilizar. Você não tem muito tempo. Você foi lá no Ministério de Missões, de crianças, não tem muito tempo, você tem que ir correndo. A tia só te deu 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, né? 3 minutos. Tudo é 3 minutos, né? Promotor gosta do negócio da gente, é 3 minutos, já viu? 3 minutos, pastor só dá 3 minutos. E quando ele já vem andando, né? Você já vai ficando meio tenso. Acabou meus 3 minutos? E aí, essa caixinha aqui, eu tirei de um Ministério de Missões Kids, que ele trabalha com também mobilizando as crianças para a oração. É uma caixinha, vai se tornar uma caixinha. Eu trouxe a colinha, ela pode rodar aí, vocês vão colando enquanto isso. Ela já está cortadinha, claro, que você vai mandar. Aqui, irmã. Obrigada. Você vai passando aí para você. Vai passando a cola para trás, você cola e passa. Aqui, ó, Vânia, tem mais uma colinha aqui? Tu dá para alguém. E a gente vai montar a nossa caixinha de oração. Se você não quiser colar para levar, por isso que eu deixei, né? Não tem problema. Mas depois também você pode me pedir o arquivo. Aí, o que acontece? Ele vem alguns pedidos de oração primeiro pela vida dele. Porque quando você trabalha com crianças, você parte do mundo dele para fora. Se você chegar de fora para dentro, é muita coisa. É muita informação na cabeça dele. Muitos deles ainda são muito abstratos. Então ali, ó, cada dadinho, né, que você vai brincar de jogar o dadinho, ele vai orar por um motivo. Primeiro, ele vai orar pelos amigos e família. Então ele vai orar. Depois caiu o dado, ele vai orar pela gratidão, agradecendo. Depois ele vai pedir alguma coisa que ele precisa pedir, que está acontecendo na vidinha dele. Ele vai pedir ajuda. Me ajude com. Só que tem 2 partes aí que não tem escrito. Ajude o povo e me
ajude o povo, e um em branco. Vocês estão vendo? Esses dois aí é aquele que você vai usar para mobilizar as crianças a orar. Oração é uma ótima ferramenta e uma maneira para desenvolver um relacionamento da criança com Deus. E aí vai te ajudar na mobilização também de apresentar missões para as crianças. Você vai orar com a criança. E aí, Rodrigo... Não, calma aí, segura um pouquinho. É o vídeo, né? Tá pronto para o vídeo. E aí, com isso, nessa quarta-feira, tudo começou da Cauane, porque eu ia falar da quarta-feira. Eu contei para as crianças a minha experiência de viagem missionária. Já que eu ia ficar com elas, eu fiz um slide e fui apresentando. Só que Deus me deu uma estratégia de apresentar para as crianças da seguinte maneira. Como eu trabalhei com criança, foi fácil. Eu só mostrei fotos de criança com eles, né? Mas também trabalhei com os outros grupos. Eu mostrava a foto de uma criança, eu contava a história daquela criança e eu só podia mostrar para eles porque a imagem da criança estava aparecendo. A gente tem que ter cuidado com isso. O vídeo era... eu fiz o vídeo, eu fiz a imagem e tinha um rostinho. Vou pedir alguém depois para imprimir. Pessoal que faltou, anota com a amiguinha ali o nome, que aí depois eu peço para imprimir. E aí mostrou o rostinho da criança, e aí eu não podia mostrar para todo mundo. Mas lá para as crianças eu podia. E aí eu contava a história de como foi que aquela criança aceitou Jesus. E aí falava o nome, olha, vocês estão vendo essa criança? Esse aqui, eu vou falar um nome fictício. Esse aqui é o Joãozinho. Sempre o fictício é Joãozinho, né? Não sei por quê. Aí, esse aqui é o Joãozinho. O Joãozinho, eu encontrei ele na rua, ele estava sentadinho, e aí eu perguntei para ele se ele queria ouvir de Jesus. E aí o Joãozinho ouviu, o Joãozinho aceitou Jesus, e isso é verdade mesmo. O Joãozinho fez a oração de confissão dos seus pecados e pediu Jesus para entrar sozinho. E uma coisa legal, gente, vou contar para vocês. O Joãozinho contou que o Joãozinho tinha um negócio. Ele chupava, e aí ele já tinha 8 anos. Depois eu falo para vocês por que eu preciso falar assim, que é uma característica muito marcante, todo mundo conhece. E aí, Joãozinho com aquele negócio, né, ele estava lá na rua e todo mundo viu. E ele contou, a minha mãe não liga para mim. Porque eles perguntaram por que ele estava com aquilo na boca. E aí eu expliquei, porque ele se sente só. E esse negocinho ajuda ele a ficar tão feliz. Mas sabe de uma coisa? Eu contei para ele que Jesus havia entrado que ele podia pedir Jesus para entrar no coração, que nunca mais a gente vai ficar só. E aí ele fez a oração. E, gente, eu fiz uma pergunta para ele que chegou a me arrepiar. Eu olhei para ele e falei assim, você fez essa oração de coração? Ele olhou dentro dos meus olhos e disse, e muito. Gente, mas foi mesmo? Ele foi. Gente, isso é de arrepiar. E ele foi e aceitou Jesus. E aí depois eu contei uma outra história de 2 meninas também. Depois que eu terminei de contar a história, cada história que eu contava, uma criança que estava presente tinha que levantar o dedo e sentir o desejo de orar. E geralmente eles são muito agitados. Mas eu nunca vi eles tão atentos àqueles vídeos, né? Aquelas imagens. Não era nem vídeo, era uma imagem. E aí eles oraram. Rodrigo, solta o vídeo aí pra gente. Da Antonella. Senhor, Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe a Sofia, a Débora, as crianças de você, Senhor. Também abençoe todos que estão aqui, abençoe todos que estão lá, Senhor, onde Tia Vivian evangelizou todo mundo, Senhor. Mas também abençoe a família da Débora e da Sofia, Senhor. E muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode soltar o outro também. Aí eu contava e eles oravam. Abençoe todos que estão aqui, que não puderam vir. Abençoe a família do Miguel, que amanhã ele possa ligar para ele, que dê mais atenção para ele, que ele vai fazer um dia muito feliz. E também todos que não precisam. Amém. Então, eles foram voluntários. Eles levantavam a mão. Quem vai orar por essa criança que aceitou Jesus, para que ela continue firme com Jesus? E eles mesmos oravam. E depois nós oramos também pela vida dos missionários, pelas crianças que estavam lá. Então, cada um foi orando por uma vida.
E nós, às vezes, na nossa igreja temos problema, né, Claudinha? A gente vai fazendo uma apresentação com as crianças, o negócio é a loucura de quem vai orar. Todo mundo quer orar. Mas a gente precisa direcionar isso, para que eles orem mesmo. Oração não pode ser uma disputa entre a criança que vai orar. Tem que ser algo que ele entenda que ele está falando com Deus. E mais do que isso, ele está sendo um mobilizador, porque ele está falando, pedindo e intercedendo pela vida de alguém. Leve as crianças da sua igreja a interceder pela vida de um missionário. Pode passar. Passa de novo, mais um. Então, e por falar em oração, existem alguns povos, alguns grupos de crianças menos evangelizadas dentro do Brasil. Isso é um motivo que você pode orar. Os povos no Brasil, ele tem uma classificação de evangelização. Vai do 1 ao último ali, menos evangelizados. Vou ler para vocês. Em primeiro lugar, são os indígenas. São os menos alcançados. Dentro do nosso Brasil, são os menos evangelizados. Um de cada vez. Eu quero dizer que quando você trabalha com criança, é de pouquinho em pouquinho. Você vai entregar as coisas. Não tente resolver tudo ao mesmo tempo. Porque às vezes a gente fala assim, ganhou tempo com o Ministério Infantil, né? Vou usar tudo de uma vez. Não vai. Porque daqui a pouco a classe vai ficar uma confusão, uma bagunça. Você tem que sair e deixar o gostinho de... Essa tia é legal, ela vai voltar. E às vezes chega lá, dá aquela balinha, aquele docinho para ele lembrar, né? A Silvia, uma irmã da nossa igreja, ela comprou uma balinha de coraçãozinho, colocou num cartãozinho, e aí você tem que fazer missões de todo o coração. Nós fomos em todas as classes de EBD, e inclusive das crianças, entregando aquele cartãozinho para mobilizar a igreja. Você precisa fazer missões de todo o coração. Todo mundo ganhou uma balinha, ficou feliz, entramos na classe, lembramos da campanha, lembramos de missões, e aí é assim, de pouquinho em pouquinho. Número 2 são os ribeirinhos. 3, em terceiro lugar, são os ciganos. Em 4, os sertanejos. 5, quilombolas. Os 6 são os imigrantes. 7 são os surdos. E o 8 são os bilionários e os miseráveis. São grupos menos evangelizados. Muitos miseráveis, a gente tem dificuldade de chegar, porque às vezes ele nem entende o que a gente está falando. Você precisa chegar primeiro com a comida. E as crianças milionárias, a gente nem tem acesso. A gente nem sabe onde elas estão, né? Porque elas estão tão longe do nosso alcance que às vezes a gente não tem condições. Então, temos que orar por elas. Não é da vontade do Pai Celeste que perca um só desses pequeninos. Isso são as palavras do nosso Senhor Jesus. Ele disse que nenhum desses pequeninos precisam se perder. E nós precisamos mostrar para as crianças que essas pessoas precisam de oração. Mas existem muitos motivos de oração que a gente pode apresentar para nossas crianças. E muitas boas ideias para poder orar com as nossas crianças. A gente precisa só entender que nós precisamos orar. Qual o método que você vai usar? Não sei. Eu hoje trouxe um para você, mas eu sei que você sabe muitos. O que você não pode sair daqui esquecendo é que não pode deixar de orar. Pode trocar, Rodrigo. Aprenda. Uma das melhores maneiras é ensinar sobre a história das pessoas, dos evangelistas que alcançaram. Hoje o pastor Fernando veio ali com vários livros contando de pessoas que foram pioneiras no seu trabalho. Nós precisamos contar histórias, meus irmãos. Histórias de missionários que foram para o campo missionário, que tiveram trabalhos. Muitos deles começaram como crianças até. Então, nós precisamos compartilhar. Aqui na nossa denominação batista, as mensageiras do rei, os amigos de missões, os embaixadores, todos eles estudam biografias missionárias. Essas biografias precisam ser relembradas sempre, para que eles não possam esquecer. E a gente pode partilhar todas as biografias. A história da gente é importante. A nossa história precisa ser apresentada. Pode passar aí. Uma das... incluir dentro do seu programa, programa bíblico de ensino, temas de grandes missionários. História de Abraão, de Jonas, do apóstolo Paulo e aqueles, né, grandes missionários da história, Hudson Taylor, M. Carmichael, né? E tem hoje, a gente tem muita facilidade hoje, vídeos maravilhosos na internet
que contam a história desses missionários. E aí você pode, quem sabe, encenar. Quem sabe você pode desafiar o Ministério Infantil a fazer uma cena daquela, desafiar a criança. Se você tem aí uma geração dessas dos adolescentes, no meu trabalho tem uma adolescente que ela faz animação. E faz animação como gente grande. Né? Eu não sei nem tocar no celular como é que ela toca. Que dirá fazer animação. Gente, é uma coisa louca. São imagens lindíssimas. Quer chamar o adolescente para o Ministério de Missões? Pede ele para fazer uma animação para você apresentar na sua igreja de uma história como essa. Traz o mundo dele para o mundo da nossa geração. Para ele conhecer os feitos do Senhor. Na igreja, às vezes, a gente não tem esse hábito. Mas talvez a gente possa criar aí uma gincana de fazer a criança ler um livro missionário. Né? As Mensageiras do Rei, os embaixadores, o Amigo de Missões já faz. Mas se na sua igreja não tiver nada disso, como é que você vai fazer? Então faz uma gincana, nós vamos ler esse livro. Vai ter prova, hein? Nós vamos estudar. Inclua as crianças. Você pode até fazer com a igreja toda. Mas lembre de incluir a criança nesse trabalho, nesse resgate. As histórias precisam ser contadas. Pode passar. Outra coisa legal, hoje o nosso missionário estava aqui falando sobre o SIM, cuidado integral do missionário. Hoje é um campo de missões que precisa ser muito bem visto. Né? É novo, tem só 10 anos, quando os primeiros irmãos pensaram nessa questão de cuidado missionário integral. O que é esse cuidado? É poder olhar o missionário na sua totalidade. Ele não é um super-herói. Por que a gente oferta? A gente fala assim para todo mundo. A gente oferta para sustentar o missionário. Aí o missionário vai tirar férias, aí a gente fala assim, meu Deus, tirando férias, ele é missionário no Caribe. Meu Deus, a gente critica o que o missionário está fazendo. Hoje nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Ele é tão eu quanto você. Quem aqui não quer passear no Caribe? Glória a Deus que ele pôde ir. Amém. Nós temos uma missionária que acabou de mandar uma mensagem para a gente. Ela foi fazer uma viagem para a Indonésia. E aí o voo dela era de não sei quantas horas. Ela ficou parada em Dubai. Aí deu um problema em Dubai. Olha que chique. E ela foi mandada pela companhia para um hotel. Aí ela falou, e teve mais. Não é só isso não. Ela mandando para a gente. Sabe o que aconteceu? Além de eu ter ido para o hotel, isso ela contando, eles ainda deram a oportunidade da gente fazer um turismo. Ou eu durmo ou faço turismo. Acho que eu vou fazer, não sei se eu vou botar o pé aqui de novo. E aí ela escreveu, né? Tem coisas que só milionários e missionários fazem. Isso é verdade. É verdade, gente. É uma verdade. E ela teve esse privilégio todo. E você tem que olhar isso e falando, graças a Deus, que ela teve esse tempo de descanso, que ela pôde, porque ela foi para lá trabalhar, ela era palestrante, então ela ia ter toda essa semana de trabalho. E Deus já preparou para ela, né? Um problema lá na companhia aérea que ela se deleitou no Senhor. Então nós precisamos entender que o missionário, para que a gente oferta? Para tudo, inclusive para as férias do missionário. Para ele passear. Você não gosta de ir à praia? Os filhos dele também gostam. Então você tem que abrir o leque, né? Mudar um pouco a nossa visão. Pode passar. E aí, nesse envio, você pode colocar também aí, junto com as crianças, um dia para mandar um presentinho para o missionário, gente. Coloca aí, nós vamos mandar presente. Lá na nossa igreja agora virou moda. Vai para algum lugar, todo mundo quer fazer carta para o missionário. Aí vai para a Vila Minha Pátria, faz carta para a Vila Minha Pátria. E aí faz... Mas isso é muito legal, o missionário que está no campo, ele ama receber isso. Então, vamos fazer cartinhas. Vamos mandar guloseimas para o missionário. Liga para ele e fala assim, o que você está querendo comer? A gente manda para ele. Ele quer beber Coca-Cola, que não tem lá? Manda Coca-Cola para ele. Isso vai sair caro? As crianças vão ficar fascinadas, porque vão ver a foto do missionário tomando a Coca-Cola que ele mandou. Vão ver o missionário comendo aquele bolinho que ele mandou. Alguém vai passar pela cidade do missionário? Vamos levar um presentinho. Então não esquece que esse envio, ele faz parte do cuidado do missionário. E você pode envolver a criança. E isso é coisa que eles gostam de fazer. Sim ou não? Eles vão amar fazer isso, né? Elaborar um presente. Quando o missionário também, alguém da sua igreja, for para o campo missionário, ou for para uma viagem missionária, pense nisso também. Vamos, o que nossa missionária está precisando? Vamos entregar para ela? O mais simples dos presentes, ele já é o maior dos presentes. Porque ele vai lembrar daquele mimo com muito carinho. E às vezes, eu quero incluir nisso aí,
até os filhos do missionário. Quando ele foi embora, pense nos filhos dele. Porque às vezes as crianças vão e não vão ter mais os mesmos amigos. Então pense nesse com carinho. Traz as crianças, você como promotor, para cuidar daquelas crianças. Pode passar. Vá fazer cartazes missionários, né? A gente preparar o ambiente como se ele estivesse fazendo uma viagem missionária. E como é que é isso? Dentro da igreja. Eu já vi, Gemima faz muito isso. Viagem missionária dentro da igreja. Quem sabe você vai fazer aí um dia de um acampa dentro da sua igreja missionário. Um dia todo. Ele chega de manhã no culto e sai de noite. Porque às vezes as crianças pequenas, elas não têm condições de dormir, né? Porque aí no meio da noite quer chamar a mãe, dá ruim, né? Então eu vou dar uma sugestão, fica o dia inteiro. Almoça, faz brincadeira. Aí eu vou dizer para vocês, eles estão nas suas mãos. Você vai poder falar tudo de missões naquele dia, conversar, gincana missionária, brincadeira missionária, fazer eles ligarem para um missionário. Imagina, eles estão indo... isso é uma viagem missionária de um dia. Então, isso é muito importante. A gente fazer ele vivenciar, muitas vezes também, a cultura do missionário. Não esquece disso. Isso é uma dica. Vivenciar. Mostrar para ele o que o missionário come. Não é ruim. A gente tem que ter um cuidado muito grande para não fazer... discriminar o que o outro come. Você não gosta de cuscuz. Eu fui para o Nordeste. E no Nordeste, café da manhã, cuscuz com ovo, né? E ainda eu aprendi a ter uma música. Ovo com cuscuz é mais gostoso. Toda hora é cuscuz, meu irmão. E tu aprende a comer, né? Eu faço cuscuz na minha casa também. Até comprei uma cuscuzeira, porque tinha que aprender a fazer. Mas tem uma hora que o carioca gosta de pão com manteiga, né? E aí fica aquela briga. Mas só porque ele come cuscuz, ele é diferente da gente. Mas eu não sou nem melhor nem pior do que ele. Ele come isso e eu como aquilo. Pronto, diferente. E mostrar essa cultura ajuda muito a ele entender que às vezes aquele irmão que foi para missões está fazendo isso. Pode mudar. 5. O 4 é vá, o 5... Enquanto lá travado, o 4 é vá. O 5 é receba. Se você conhecer alguém na sua igreja de uma cultura diferente, mesmo brasileira, né? Nós estamos no Rio de Janeiro, você recebeu tem um irmão nordestino. Vamos levar ele para conhecer essa cultura junto com o irmão nordestino. Então nós vamos fazer isso, falar da história desse irmão, a gente contar, esse irmão vai compartilhar quando ele era criança, como é que era, se ele morava na roça, se ele não morava na roça. Porque as crianças da nossa geração, elas estão muito, né? Elas não são mais rurais, elas são urbanas. Então elas não conhecem muita coisa. Essa troca de experiências faz ele entender que Deus atua em todas as culturas. Pode trocar. Inspire. Se você conhece um missionário aposentado ou tem um missionário perto de você, convide-o para falar sobre o seu trabalho. Tente incluir experiências práticas como orações criativas, aulas de culinária, itens do dia a dia daquela cultura e faça questionários que destacam-se em diferentes culturas, mas deixe as crianças falar com ele. Elas que vão fazer as perguntas. Débora hoje sentou ali e fez perguntas. Faz isso com as crianças. Missionário, olha, a gente queria que você fosse a classe das crianças. Já que você chegou cedo, vamos lá, fale com eles, fale como é que foi a cultura. Isso é muito interessante, que eles vão fazer perguntas muito engraçadas, tá? Mas eles são crianças. Vão sair coisas assim divertidíssimas. Mas vão ser eles. E eles vão se interessar, vão lembrar. Né? Nessa quarta-feira, que eu não fico com as crianças no culto Caléu, uma criança chegou perto da mãe dela e falou assim: mãe, foi aquela tia ali dos cabelos pretos que deu aula hoje. E você gostou? Ela, gostei muito, ela é muito engraçada. Porque ela viu as fotos, né, as coisas lá que estavam acontecendo no Nordeste. E aí, ela achou aquilo muito legal. Por quê? Porque eu mostrei para ela que eu viajei de avião, que eu entrei no avião, que sabia que a gente pode botar o copo em cima da mesinha do avião e ele não cai. Não, ele não vira. Aí ela achou engraçado, né? A lei da gravidade dentro do avião, imagina. E aí eu comecei assim, chamando a atenção. E aí depois eu fui contando. E quando eu estava no avião, eu vi todo o Rio de Janeiro. Viu? Tu não ficou com medo? Não. É bonitão o Rio de Janeiro de cima. E aí contei. E eles acharam isso incrível, né? Inspire a criança. Inspire. Histórias que inspiram. Traz ela para você. Mas isso só vai acontecer, são 6 itens, se você tiver um relacionamento com ela.
Promotor de missões tem que ter um relacionamento com todos da igreja, inclusive com o maior tesouro da igreja, que são as crianças. E todo mundo está fazendo oficinas para aprender muita coisa. Você vai fazer uma campanha incrível e vai apresentar coisas maravilhosas para arrecadar dinheiro, para a igreja continuar sendo mobilizada. Mas eu vou dizer para você que o maior legado que você vai deixar é no coração das crianças. Esse você tem que pensar. Nessa campanha, eu gostaria que você, se você já não colocou isso, você colocasse no seu coração um trabalho específico com criança. Eu já tinha colocado no meu coração que a gente precisa fazer um trabalho de PIB Kids, missões. Alguma coisa, tem que pensar. A gente tem que criar como trazer as crianças e fazer elas participarem disso tudo que nós estamos vivendo. Então essa inspiração é muito importante. Pode passar, meu irmão, número 6, inspiração. E aí, já estou terminando, quero dizer para vocês que quando a gente compartilha com as nossas crianças, quando a gente divide com elas, vocês vão ver que vocês têm missões garantidas até que o Senhor venha. E missões nós vamos fazer até Jesus voltar. Só que tem uma coisa que eu vou dizer, vocês vão ficar cansados. Porque é cansativo fazer o trabalho missionário, não é não, irmão? Aí, um irmão é o promotor, aí o segundo promotor não trabalha, aí a irmã tem que falar lá na frente, não é não, irmão? Aí o outro vai, o terceiro vai, o quarto vai, você vai lá de novo, aí você bate na porta do Ministério de Criança, Jovem, Adolescente, e no gabinete. Aí você faz isso tudo, e agora você ainda vem com as crianças. Na verdade, eu vou dizer para vocês que o trabalho da gente tinha que ser invertido. Você tinha que fazer primeiro com as crianças, depois com os adultos. Elas têm que ser a primeira, porque elas não são crianças do amanhã, elas são de hoje. Elas têm toda a liberdade de fazer coisas que a gente não fala. Na nossa igreja, na campanha de missões, as crianças vendem de tudo. Se a gente adulto vender, eu acho que o irmão administrador já tinha falado. Isso aqui está muita bagunça, irmã, né? Mas como são as crianças, gente, bota as crianças para vender. Elas vendem tudo. Vende até joguinho. Vocês ouviram hoje a Maria Helena falando? A criança vendeu a peça do jogo. Lá vende planta, que mais? Vende bombom. É um vendendo. Um chega com brownie, o outro chega com bolinho, o outro chega com pipoca gourmet, o outro vende anelzinho, negócio para botar no celular, e o outro, a mensageira bota as suas barracas, e todo mundo, só criança. Todas as crianças, agora na nossa igreja, elas querem vender. Isso tem acontecido por um movimento, por uma criança. Começou com uma criança. Nós temos a Juliana, a Juju, ela começou levando coisinhas para vender. Aí o resto viu que a Juliana estava vendendo. Todo mundo agora vende. O problema é você ficar pobre. Porque tu tem que comprar de todo mundo. Você é promotor, guarda o seu dinheiro. Um dia, eu tinha uma pipoca gourmet, um quindim, um bolinho, um não sei o quê, tudo na mão. Eu falei assim, meu Deus, no final, ou a campanha vai ser muito boa, ou vou ficar diabética, porque tem tanta coisa para comprar. Mas os meus irmãos, essas crianças já estão assim. E o que não vende, já está preocupado com a mãe. Mãe, mãe, a senhora não sabe fazer nada. Teve uma criança que falou assim, a mãe de todo mundo faz alguma coisa, e a senhora não sabe fazer nada? Não, então compra um bolinho, olha a ideia dela. Pelo menos compra, né, mãe? E aí vende. E as mães de que não sabem fazer já estão comprando com as que fazem para poder vender. Então, é assim que funciona. A criança, ela é a nossa maior mobilizadora. Se elas forem mobilizadas, você ganhou a igreja. Você ganha tudo, porque elas são a igreja de hoje. Elas já estão trabalhando. Nós só precisamos acreditar nisso e fazer investimento maciço em nossas crianças. Pode passar aí? Acho que o meu passador de slide está dormindo. Mais um. E eu termino com essa frase anônima. Não sei quem foi que fez. Mas está escrito assim. Daqui a 100 anos, não importa o tipo de carro que dirigi, o tipo de casa em que morei, quanto tinha depositado no banco, nem que roupas eu vesti. Mas o mundo pode ser um pouco melhor, porque eu fui importante na vida de uma criança. Você pode ler comigo? Leia com fé isso. Daqui, não importa o tipo de carro que dirigi.
eu quero trocar um importante porque eu mobilizei uma criança. Você vai falar como promotor e vai falar isso com fé. Eu quero mobilizar as crianças da minha igreja. Vamos de novo? Daqui a 100 anos, não importará o tipo de carro que eu dirigi, o tipo de casa em que eu morei, quando tinha depositado no banco. Eu vesti. Mas o mundo pode ser um pouco melhor, porque eu mobilizei a vida. Então esse é o nosso papel como promotor. Mobilizar a igreja. E as crianças são a igreja. Não esqueçam jamais disso. E que esse texto anônimo possa ficar sempre no seu coração. Que daqui a muitos anos você possa olhar para trás e ver, não o que você ganhou na vida, mas ver as pessoas que você, os legados que você deixou, aquilo que você investiu. E o investimento, ele é muito mais do que financeiro. Ele é um investimento pessoal, ele é um investimento de vida, ele é um investimento de transformação de vida. Porque nós hoje estamos trabalhando com um tema evangelístico e muito forte, que diz que a solução é quem? Para nossas crianças e para as novas gerações. Isso é com certeza a solução. E se a gente mobiliza, nós não precisamos, eu preciso falar isso, ter medo do futuro. Vão vir qualquer lei, vai vir qualquer coisa que atrapalhe a igreja, vai chegar na televisão, mas quando você está embasado na palavra de Deus, mobilizado, sabendo o que você vai fazer, nada disso te aflige. Só vai dar medo, né? Você vai ter medo do desconhecido, mas tirar você do caminho, ninguém vai tirar. Porque Jesus Cristo entrou na sua vida. Porque é Jesus Cristo que te conduz. E é isso que nós queremos. Ensinar as crianças a ser servos do Senhor. E nessa campanha, você saia daqui já pensando em... Comece por uma atividade. Essa campanha eu quero incluir uma atividade. No site da Junta de Missões, nós temos lá várias informações, vários recursos, né? Para a gente poder utilizar para fazer uma campanha infantil. Culto de abertura, culto de encerramento. Tem muito material. Você pode usar aquele material à vontade. Mas você tem que incluir na sua campanha. Porque se você entregar para outros, talvez ela não funcione. Não, vai ser eu como mobilizador quero estar junto com você do Ministério Infantil, trabalhando. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode atender isso aqui? Olha, não dá, mas dá para fazer assim? E aí daqui a pouco, isso vai se tornando uma rotina. Você não vai precisar nem pedir. Ela já vai perguntar assim, ó. O que a gente vai fazer esse ano? Aí você, eita glória, vamos lá. Segura Jesus, é isso aí, é assim que eu gosto. É assim que a gente vai fazer as novas gerações conhecerem o nosso mestre. Nós vamos orar. Eu quero convidar aqui uma amiga que trabalha comigo. Oi. Das crianças, eu posso orar aqui na frente? Ai, eu acho que você deve. Era você que a gente estava esperando. Qual o seu nome? Pedro. Pedro, vem aqui. Nós estávamos esperando você, Pedro. A gente não estava esperando o Pedro? Gente, até me arrepiei. Pedro, olha, eu quero dizer que eu estou encantada com você. Você é um grande promotor de missões. Tu está trabalhando pra caramba nesse acampamento. Pedro já deu cartinha para um, já orou com outro. Olha, Pedro, que você cresça assim, sempre, igual a Jesus. E nós queremos que você ore por nós nessa nossa palestra. Senhor meu Deus, que o Senhor abençoe cada um que está aqui, Senhor. Que todas as dificuldades deles caiam diante de Ti, Senhor. Que o Senhor faça eles andarem no Teu caminho, Senhor. Que livre eles de todos os enfermos, Senhor. Que a família deles prospere, que caia uma chuva de bênção em cima de todos que estão aqui, Senhor. Que o Senhor faça os anjos acamparem em volta deles e em volta de suas casas, Senhor. Que no fim desse acampamento eles voltem para casas renovados, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você quer falar mais alguma coisa, Pedro? Então, quer falar? Eu vou deixar o Pedro falar. Eu vou estar ali na porta anotando os nomes.
Ela já está passando o nome para te ajudar a ler. Você tem que anotar o nome de todo mundo que você orou? Que coisa boa. Aqui já tem um grupo todo. E nós vamos orar. Vem cá, Pedro, deixa a gente orar por você. Tem um voluntário aqui que quer orar pelo Pedro? Vem. E tem 2. Você vai orar pelo Pedro? Então, você e o tio Wellington, fica aqui. E 2. Ué, gente, é dupla? Alguma coisa errada, gente. 2? 2 iguais? Quem vai orar primeiro? Papai do céu, abençoa a vida do Pedro, que ele estava mais um dia aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Papai do céu, abençoa o Pedro, que seja um missionário, em nome de Jesus, amém. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Pai, de estar na Tua casa, na Tua presença. E, ó Deus, muitos aqui, Senhor, já têm feito um trabalho extraordinário, Senhor, nos seus campos, como promotores. Mas, Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de poder ouvir a irmã Vivian e de poder ver, Senhor, refletido através da vida do Pedro, a Tua presença, a Tua essência. E nós queremos, Senhor, agradecer a Ti pela vida do Pedro. Obrigado pelo coração que ele tem. Obrigado, Senhor, pelas escolhas que tão jovenzinho ainda que está sendo atraído, Senhor, pela Tua presença. Senhor, que a Tua presença o envolva, que a Tua presença o atraia cada vez mais. Que Pedro, Senhor, possa crescer cada dia mais, Senhor, da Tua graça. Crescer, Senhor, debaixo da Tua potente mão. Porque nós já vemos o Teu cuidado sobre a vida dele. Muito obrigado, Senhor, pela sua família. Obrigado pela sua casa. Obrigado pelas pessoas que rodeiam o Pedro. Muito obrigado, Jesus, por essa tarde. Obrigado por tudo que vimos e ouvimos. Abençoa, Senhor, o decorrer, Senhor, da nossa noite, da nossa madrugada aqui neste lugar. E continua, Senhor, abençoando, Pai, cada um de nós promotores. Senhor, nos ajuda, porque nada sem Ti podemos fazer. Ajuda-nos, ó Deus, porque se nós estamos aqui é porque nós entendemos, Senhor, que as nossas crianças, elas são a igreja do hoje. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Vivian, e obrigado, Senhor, por toda essa programação. Nós oramos porque nós sabemos em quem nós cremos, e nós cremos no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém.